João 11. Tá aí? Pode. Deixa eu ver qual que você tá. NVT? Tá. Eu vou ler. Eu vou ficar de costas para vocês, para a gente ler o texto. Tudo bem? Então vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Deixa eu repetir esse versículo. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O próximo. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então rolaram uma pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Ah, gente, o nosso Deus é um Deus de milagres. Queridos, nós temos falado a respeito de várias ações sobrenaturais de Deus aqui nas últimas semanas, não é? E é muito bom quando a gente pode ver alguém que Deus tirou da morte, como foi o caso da Lohane. A gente percebe que isso não está somente nas Escrituras, que nós temos desfrutado de muitos milagres. Essa semana que passou, nós estivemos na inauguração do consultório do Dr. Marcelo, e num determinado momento, quando nós entramos em uma das salas, ele disse assim para a gente: essa sala aqui era utilizada para fazer os meus exames neurológicos. Dr. Marcelo, uns anos atrás, 15 anos atrás, ele caiu de um andar no outro, ele caiu lá no solo e bateu a cabeça, e ele foi dado como morto. E eu me lembro quando nós saímos de um culto e fomos à casa de saúde para orarmos com ele, e quando eu cheguei, o doutor Miguel veio até a gente, outros médicos que estavam lá também vieram ao nosso encontro, e uma das falas dele é a seguinte: a mãe está ali, já sendo consolada, confortada pelos amigos, e ele disse para nós, ele falou: olha, para a ciência nós temos um limite, mas Deus... Ou seja, esse assunto é com vocês agora, né? Porque para Deus não haverá impossíveis, né? E hoje o doutor Marcelo está no nosso meio, assim como a Lohane, e assim como tantos outros milagres que nós temos visto, não é verdade? A palavra de Deus diz em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Em Isaías 43, 13, ele diz: agindo eu, quem impedirá? Em Lucas 1, 37, ele diz assim: haverá impossíveis para Deus em suas promessas? Quem disse isso foi o Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, diz assim: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, e por meio dele o amém, para a glória de Deus. Você sabia que a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas explícitas para você e para mim? Você sabia que cada vez que você invoca uma promessa que Deus te fez, lá no céu o Senhor Jesus está dizendo sim, essa promessa é para Ele. E cada oração que você faz lá do céu, Ele diz amém. Ou seja, assim seja, porque você está colocando a sua fé em prática e dizendo que essa promessa de Deus se cumpra na minha vida. Então, nele está o sim, e por meio dele está o amém. Em João capítulo 20, versos 30 e 31, diz assim: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitos milagres foram descritos ali para que nós pudéssemos lembrar do poder de Deus, que é manifestado na nossa vida por causa do nome de Jesus. E ele diz assim: olha, quando vocês fazem isso, vocês permitem que o meu nome se torne vivo na vida de vocês. A fé é algo que vivifica, que
traz vida a Jesus na nossa vida. Gente, fala sério, ouvir um testemunho como esse, como é que o nosso coração fica? Até a mente do incrédulo, o Tico e o Teco começam a brigar lá dentro, porque ela diz, peraí, mas o médico disse, mas os exames disseram, mas o fisioterapeuta, mas o pessoal da UTI, como é que a gente explica uma coisa dessa? E a gente começa a pensar que existe realmente algo muito superior que dá a última palavra. A última palavra não é de nenhum de nós, a última palavra não é de nenhum médico, a última palavra é do Senhor. Ele é quem determina. Então, eu quero começar dizendo que Jesus é o mesmo e que ele ainda opera os mesmos milagres. E eu escolhi esse milagre porque eu já ouvi muitos testemunhos. E a Bíblia também relata outros testemunhos de ressurreição, não é verdade? Vocês lembram da filha de Jairo? Jesus ressuscitou, né? Aquele rapazinho que estava indo lá para ser sepultado e a mãe chorando no meio do caminho, Jesus encontra ali com aquele cortejo e ressuscita aquele rapaz. Então, nós temos vários casos na Bíblia. Nós temos o caso de outras pessoas que também ressuscitaram por intermédio dos apóstolos. Lembra do Eutico que ficava na janela enquanto Paulo pregava? Dormiu, caiu da janela, morreu. Deixa eu te falar uma coisa, você está dormindo enquanto eu estou pregando? Dorme para você ver, que depois vou ter que orar para você ressuscitar. Você fica dormindo, ainda mais você que está na galeria, que é mais alta ainda. Não dorme, não. Dorme, não. Mas Paulo foi lá, orou por ele e Eutico ressuscitou, né? Não vai precisar disso não, né, gente? Claro que não vai precisar. Mas veja bem, quando foi que você ouviu de uma pessoa que ressuscitou após 4 dias? Alguém que já estava sepultado. Você vê que todos esses casos que nós estamos falando aqui são de pessoas que menos de 24 horas. Coisa rápida, jogo rápido. Esse caso aqui nós estamos falando de alguém que já estava sepultado 4 dias. Esse milagre aqui é único, não é? Mas é para que você e eu creiamos, é para que essa fé gere vida no nome de Jesus. E interessante que no versículo 23, Jesus faz uma promessa. A gente não viu aqui que por causa das promessas que ele faz, nós podemos crer? Ele fez uma promessa a Marta. Ele falou com a Marta assim, o seu irmão vai ressuscitar. Não é isso? Ele não fez uma promessa a ela? Muito bem. Então, veja bem, nós estamos falando de uma das histórias, é a história mais detalhada a respeito de um milagre. Nós temos vários milagres descritos nos 4 livros, né, do Novo. Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelhos. Senhor, faz um milagre aqui também. Dos 4 evangelhos, esse é o milagre descrito com mais riqueza de detalhes. O mais longo em extensão. Porque ele não quer apenas nos mostrar o grande milagre, o milagre extraordinário que Deus fez. Mas ele quer nos mostrar também que esse milagre tem um aspecto didático na vida dessa família. E algo que me chama muito a atenção é que esse texto diz que essa era uma família de amigos de Jesus. Em vários momentos a gente vai ver Jesus fazendo milagre na vida de pessoas, inclusive pessoas que ele mal conhecia, pessoas que vieram até ele apenas para receber um milagre. Você se lembra daqueles 10 leprosos que se aproximaram dele? E Jesus curou os 10. E a Bíblia diz que apenas um voltou para ter contato com ele, como gratidão. E ele pergunta assim, onde estão os outros 9? Então, havia pessoas que se aproximavam dele apenas para retirar dele alguma coisa. Apenas para usufruir de algo que ele poderia dar. Mas aqui nós estamos falando de uma família que era uma família de amigos de Jesus. E a Bíblia não diz que eles eram apenas amigos. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Era uma família amiga e uma família amada. E Jesus
ele, quando vê aquela situação, como ele toma conhecimento de que Lázaro estava enfermo, ele diz assim: essa família é muito especial. Eu preciso aproveitar esse momento para dar um up nessa família. Eu preciso aproveitar esse momento para elevar o grau de intimidade dessa família com o Pai. Eu não posso perder essa oportunidade. E é isso que a gente vai ver aqui. Ele eleva o nível da fé da família. Em João 11:40, Jesus, diante daquela situação, quando ele vai chegando ali naquele momento, a primeira pessoa com a qual ele tem contato é com Marta. E a primeira coisa que ele encontra de Marta é um protesto. Um protesto respeitoso, mas um protesto. Ou seja, uma reclamação. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é isso? Mas Jesus diz para ela assim: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Gente, quantos milagres vocês acham que deve ter sido conversado ao redor da mesa da casa de Marta? Quando eles se reuniam para fazer as refeições. Os discípulos chegavam e falavam: mestre, mestre, que coisa maravilhosa. Aquele menino, mestre, estava indo para ser sepultado e o Senhor, ali no meio daquele cortejo, chama aquele menino para a vida. Marta, você não sabe o que aconteceu. A gente estava com um moço chamado Jairo e a filha dele estava doente. E Jesus estava indo no caminho, acontece isso, acontece aquilo, não sei o quê. Aí você acredita que ele chegou e falou assim com a menina. Falou para a menina levantar, para a menina voltar. E você acredita que a menina voltou com ele? Maria, deixa eu te contar o que aconteceu essa semana. E eles começavam a narrar aqueles milagres. E é claro, você ouviu o milagre da Lohane? Isso não gera fé no seu coração? Mas uma coisa é você ouvir o milagre da Lohane, outra coisa é você vivenciar o que a Lohane vivenciou. A gente tem muita fé para curar o filho dos outros. Mas e na hora que a enfermidade pega um filho da gente? A gente tem muita fé para falar com o outro assim: vamos crer na ressurreição. Mas e quando morre um nosso? Marta estava ali agora diante de um grande desafio. Jesus olha para ela e vê assim: bichinha, você ouviu muita coisa ao redor da mesa. Eu tenho certeza que tem fé aí no seu coração. Não é que falta fé, não. Mas agora está na hora de dar uma melhorada nessa fé, Marta. Uma coisa é a gente ouvir falar, Marta. Outra coisa é a gente vivenciar na pele. É a gente vivenciar dentro de casa. É a gente vivenciar na família da gente. E ele desafia Marta a crer. Agora, para ela vivenciar o milagre. Vocês entendem que o nível de fé precisa crescer? Marta estava sendo desafiada. Então, tem momentos em que Jesus nos convida a ter uma elevação no nível da nossa fé. E não tem jeito, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem jeito de você crescer na sua fé, a não ser Deus te colocando em provas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Viu? Você já cantou essa música? Não tem jeito. A gente só rompe em fé quando a gente é provado. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que Jesus pode ou não mudar uma situação. E que isso não diminui em nada o poder dele. E que isso não diminui em nada a glória de Deus. E que isso não diminui em nada a capacidade de Deus agir e de operar milagres. No versículo 4, Jesus diz aos seus discípulos assim: Lázaro está doente, mas esta enfermidade não é para a morte.
Eu quero falar a respeito de algo que em mim causou muitos problemas, não é problemas, mas me causou algumas crises de fé quando eu era mais nova na minha fé e quando eu estudava menos as Escrituras, que é acreditar que no tempo em que Jesus esteve ali naqueles ambientes, que ninguém morria, que ninguém adoecia, que ninguém tinha problema, ou seja, que todo lugar em que Jesus estivesse, as coisas aconteciam conforme o esperado. E que se uma cura não acontecesse ou se alguém morresse, é porque não havia fé naquele lugar. E isso não é verdade. Quando Jesus está falando com os discípulos, ele disse, Lázaro está doente. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa não é para a morte, mas tem enfermidade que é para a morte. Simples assim, gente. Se a Lohane tivesse sido recolhida pelo Senhor, a glória de Deus não seria menor. Se Deus, gente, toda a história, ela tem um início, um meio e um fim. Você entende isso? E tem situações que vão ser um fim. Eu me lembro do meu pai doente na minha casa e eu num clamor tão grande por ele. E eu, olha, que se tinha uma coisa que não faltava no meu coração era fé. E eu orava todos os dias, e eu orava várias vezes ao dia, e eu clamava até que teve um determinado momento que eu estava no meu quarto ajoelhada, e eu repreendia o anjo da morte, eu dizia, aqui em casa você não vai chegar, nem que seja com a vassoura, eu te tiro daqui, né? É claro que não, é só uma brincadeira. Mas teve um determinado momento que o Espírito Santo chegou ali naquele quarto, e no meu ouvido, o Senhor diz para mim assim, está na hora de você cessar essa oração. E de você me dizer assim, seja feita a tua vontade. O Senhor falou comigo, eu vou recolher o seu pai. Eu só falei com Deus, falei, Senhor, me dê forças e me dê condições de estar com ele até o fim. O Senhor falou comigo assim, Simone, confia em mim. Eu sei o tempo certo de todas as coisas. Queridos, meu pai morreu no dia 10 de janeiro de 2010. Era um domingo. No domingo anterior, o primeiro domingo de janeiro, houve ceia na nossa igreja. E o Senhor falou comigo, sobe com a ceia para o seu pai. E eu disse para Deus, Senhor, ele não aceita. Ele nunca aceitou. O Senhor disse, sobe com a ceia para o seu pai. E eu fui, chamei a Cristiana, minha cunhada, e levei a ceia. E eu cheguei no quarto e eu falei com ele, falei, pai, hoje foi dia de ceia na nossa igreja. E eu tomei a liberdade de trazer para o Senhor, para minha mãe, se vocês quiserem. E ele, na hora, colocou a mão assim, no sentido de dizer, eu quero cear. Meu pai já tinha 1 ano que ele estava lendo, ele leu a Bíblia todinha, nós levamos para ele de presente aquela Bíblia. Meu pai foi salvo. O Senhor sabia o tempo certo. Então eu quero dar uma palavra aqui para todos nós. Quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ali estava dizendo, não é apenas que todos serão curados. Ali está dizendo que as enfermidades não têm mais o poder de acabar conosco. A enfermidade não mais põe fim à nossa história. Nós temos uma eternidade que foi conquistada na cruz por causa da morte de Cristo. Assim como as nossas transgressões também foram levadas ali, e eu às vezes continuo transgredindo. Ali diz que ele também levou sobre si os pecados que eu cometo. E às vezes eu continuo cometendo pecados. Mas aquele sacrifício ali na cruz agora me dá a condição de herdar a vida eterna. Então, queridos, não deixe que o fato de uma enfermidade, o fato de algo que você pensa que poderia ter sido de uma forma diferente, mas não aconteceu, roubar de você a fé e a esperança naquilo que Deus tem para fazer. Amém?
Muito bem. Então, é muito importante, nesses processos que a gente vive, a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Em alguns momentos, ele vai dizer, eu vou fazer, como ele falou. E lá com os discípulos, ele diz, eu estou indo para ressuscitar Lázaro. Lá com Maria, ele disse, perdão, com Marta, ele disse, eu vou ressuscitar Lázaro. Então, em alguns casos, outra coisa, nós precisamos tomar cuidado para a gente também não entregar à morte aqueles a quem Deus deseja curar, por falta de fé. Por isso, nós precisamos estar com os ouvidos bem atentos e sintonizados com aquilo que Deus está falando a respeito da situação que nós estamos vivendo. E eu não estou dizendo isso apenas para doenças físicas. Eu estou dizendo isso para todas as situações que precisam de um milagre. Nós precisamos aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. Você crê no milagre? Você crê que Deus pode fazer? Muito bem. A terceira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus ditou o ritmo do milagre. Ele soube da doença. E a Bíblia diz que ele amava os três, mas ele não saiu correndo. Ele não saiu com pressa. Ele ficou mais 2 dias onde ele estava. E aí, só depois desses 2 dias, ele partiu para Betânia, que ficava distante do lugar onde ele estava, mais 2 dias. Moral da história. Quando ele chegou lá, na casa de Marta e Maria, há quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. Não é isso? Então, lá em João 11... dos versos 11 a 14, diz que Jesus ele não se apressou. E ele fala com os discípulos, olha, melhor que eu não esteja lá. Porque se eu estivesse lá, eu poderia apenas curar o enfermo. Não é verdade? Jesus está lá, Lázaro passou mal, o que a gente faz? Ora por Lázaro, cura a enfermidade. Ele diz assim, mas agora vocês vão ver uma grande manifestação do poder de Deus. Eu estou abrindo mão de um milagre menor para dar a vocês a experiência de algo muito maior que vocês nunca vivenciaram antes. Cura de enfermidade, vocês viram várias. Levantar um morto no dia da morte, vocês também já viram várias. Mas levantar um morto depois de 4 dias, vocês nunca viram. Aprenda, meu irmão, que há um tempo certo para todas as coisas. E quem dita esse tempo não é você nem eu. Quem dita o tempo do milagre é Deus. E Jesus estava com os ouvidos atentos à voz de Deus. A Bíblia diz assim, que Marta questionou. Primeira palavra dela, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, muito bem, fala, tudo bem, descarta Marta, vamos chamar Maria. Chega Maria. Maria nem oi não falou com ele. Maria chegou, a primeira palavra que Maria dá para ele. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é papo que as duas devem ter conversado à mesa, não deve? As duas devem ter chegado ao... se Jesus estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas engraçado que não foram só as duas. Lá no versículo 37, a Bíblia diz que o povo que estava reunido lá, alguns disseram, quando ele chorou, falou, olha como ele amava Lázaro. Outros disseram assim, ele foi capaz de curar enfermos, ele fez outros milagres. Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já questionou o processo de Deus? Se o pastor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se tivesse feito caminhos de Deus, isso não tinha acontecido. Se o pastor... Oh, gente, eu tenho até dó do pastor, tem hora. Se o pastor tivesse chamado no gabinete, isso não teria acontecido. Se tivesse sido visitado, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa fé em pessoas, em situação, em coisas, atribuindo a alguém a responsabilidade por algo que está morto na nossa vida.
aquele que nos ama não vai eliminar o processo para nos dar apenas o resultado. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas nem por isso ele poupou aquela família da dor da doença, da dor da morte, da dor do luto e de todas as outras dores que aquela família passou. E eu acho que nessa história quem mais sofreu foi Lázaro. Fala sério, 4 dias o cara desfrutando do paraíso. Gente, sem dor, sem doença, sem angústia, sem sofrimento. O cara desfrutando daquela maravilha. De repente o anjo bate nas costas dele, ele lá só na adoração, só ali naquele gozo da presença do Senhor. E o anjo bate e diz, Lázaro, ele fala, oi, aqui, o Senhor está te chamando de volta. Ele fala, mas não é possível. Não é, ele tá chamando, você prepara aí que é hoje que nós vamos voltar. Ele fala, deixa a hora que eu pegar a Marta mais a Maria. Pensa bem, né? O cara já estava acostumando com o negócio, tem que voltar. Então veja bem, em Lucas 5, de 1 a 11, processo, gente, é tão importante, tão importante. Às vezes a gente foca só no resultado. Aí eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero marido. Gente, bota milagre nisso. Eu estou quase acreditando que conseguir marido é mais difícil do que ressuscitar um morto com 4 dias. Mas tem gente que foca só nisso. Eu quero um marido, ou então eu quero uma esposa. A pessoa perde a alegria do processo que Deus está fazendo na vida dela. Ela foca tanto nisso que ela perde o prazer da convivência com as outras pessoas, ela perde o prazer da solteirice, ela perde o prazer de não ter que ficar dando satisfação cada vez que você sai, a pessoa pergunta, onde você está? E fala, meu Deus do céu, eu não posso nem lá embaixo colocar o lixo, que tem que falar onde que eu estou indo. Alguns prazeres, você assistir na Netflix o que você quer, sem a pessoa ficar dando palpite. E ainda por cima, eu não sei como é que é na sua casa, mas lá em casa, assim, dorme enquanto um episódio está acontecendo. Quando acorda, quer que você diz tudo o que aconteceu no episódio. Entende? Alguns prazeres da vida de solteiro que os casados não têm. Então tem gente que só quer casar, bota aquilo ali e esquece de viver os processos que Deus está fazendo. Gente, os processos de Deus são muito importantes. Em João capítulo 5, de 1 a 11, fala a respeito de uma experiência que Pedro teve muito profunda com Jesus. Pedro chegou com um barco vazio, tinha ficado a noite inteira sem pescar. E é claro, ele como pescador, ele vivia da pesca. E barco vazio significa, ausência de grana. E ele chega. E ali Jesus pede a ele o barco dele emprestado para falar com a multidão. E Pedro começa a ouvir tudo aquilo que Jesus ia falando, ia ministrando ao coração, gerando fé e tal. E Pedro sabia que tinha um chamado. E quando Jesus volta e devolve o barco para ele, Jesus fala a respeito dele se tornar pescador de homens. Jesus fala com ele, olha, agora você vai ao mar, você vai lançar a rede assim, 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 dá todas as orientações, ele vai. Quando ele volta, a Bíblia diz que o barco estava tão cheio de peixe, tão cheio de peixe. O barco quase afunda, né? De tão cheio de peixe que estava. E Jesus fala com Pedro, Pedro, eu quero transformar você num pescador de almas. Você está vendo isso aqui, Pedro? Isso aqui não é nada. Pedro é tão impactado por aquela experiência tão profunda que ele tem com o mestre, pela palavra específica que o mestre dá a ele naquele momento. É um momento de tanta intimidade entre os dois, que a Bíblia diz, sabe o quê? Que Pedro foi embora com Jesus. E sabe o que ele deixou para trás? O barco e os peixes. Está vendo, gente? Tem coisa que a gente reputa como as coisas mais importantes, mas quando você tem uma experiência tão profunda com Deus, você percebe o quanto aquele processo é importante. Às vezes mais importante até do que o resultado. Então veja bem, Deus
não vai te livrar dos processos. Se Ele te ama, Ele não vai apenas te entregar algo e dizer, olha, agora pode ir. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer falar conosco, Ele quer nos ensinar a ouvir a voz dEle, Ele quer nos ensinar a ter relacionamento conosco. Ele não quer apenas ficar nos dando coisas, Ele quer também nos dar coisas. Mas não apenas isso. O maior desejo de Deus é se relacionar com você, se relacionar comigo e permitir que a gente conheça o coração dEle. É isso que Deus deseja fazer. Então, nós precisamos aprender, inclusive, a lidar com as frustrações de não ter visto Deus agir antes como a gente esperava. Marta estava vivendo isso. Ela esperava que Jesus viesse curar uma enfermidade. E agora ela estava diante de um desafio. Ela ia continuar crendo. Era algo diferente para ela. Para ela, aquela situação tinha acabado. Para ela, ali havia um fim. Não havia mais esperança. Mas Deus queria dar a ela uma experiência diferente e mais profunda, não é? Eu imagino o questionamento dela, por que Ele não fez? Por que Ele se demorou tanto depois de ouvir a nossa necessidade? Algumas pessoas podem estar aqui paralisadas por causa de um milagre que você esperou e ele não aconteceu. Ou por causa de você ter esperado algo de uma maneira e Deus ter feito de outra. E hoje o Senhor está te convidando a crer, a continuar crendo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, Paulo está com uma situação que a Bíblia não relata o que é, mas Paulo diz assim, eu estou com um espinho na carne. Quem aqui já espetou um espinho? Gente, na pele já é difícil, superficialmente. Agora imagina um na carne. Paulo disse assim, eu estou vivendo uma situação que ela está me incomodando profundamente. E ele disse, olha, eu já orei, eu já clamei, eu já jejuei, eu já fui na campanha, eu já fiz os 21 dias de oração do pastor Elan. Mas um dia eu estava orando e Deus falou comigo assim, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou remover o espinho. Mas Paulo, inclusive, entende o porquê. Ele falou assim, para que a soberba não tome conta de mim. Então, veja bem, Deus sabe se faz e Deus sabe quando faz. Mas Ele nos convida a continuar crendo. Em Marcos, capítulo 5, 36, Jesus encontra com Jairo. E Jairo chega para ele e diz, minha filha está muito doente. Ele fala, então vamos partir agora. Está doente? Tá. Diferente de Lázaro, ele não fica 2 dias. Com Jairo, olha como é que com Jairo foi diferente. Está doente? Tá, então vamos agora. E eles saem. A filha está doente? Vamos lá, vamos ver o que a menina tem, vamos sarar um enfermo. Só que no meio do caminho, aparece uma bendita de uma mulher com um fluxo de sangue. Pensa em você na casa de saúde, no hospital ou na UPA, com alguém que está muito doente, que pode falecer a qualquer momento. E o médico está lá. Chama um, chama outro, e você está assim, pelo amor de Deus, se você não chamar, essa pessoa que está do meu lado falece. Seu número é o 10. Ele já chamou 1, já chamou 2, aí chamou o 8, já chamou o 9, aí você fala, é agora. Aí ele vai e chama o 11. Foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo estava ali cheio de fé, afinal de contas, Jesus estava com ele, dizendo, vamos lá. Mas, de repente, alguém entra no meio do caminho. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está orando por algo e com você não acontece. E, às vezes, aquela pessoa que você achava que era a menos provável, chega com uma vitória parecidíssima com aquilo que você está orando. Só que Jesus olha para Jairo, porque chega um rapaz e diz para eles, olha, dispensa o mestre. A menina faleceu. Mas Jesus olha para Jairo e diz para ele assim, Jairo, crê somente. Antes, Jairo, eu ia só curar uma enferma. Agora eu vou ressuscitar a sua filha.
Tem momentos que a gente está olhando o milagre do outro. Está vendo a bênção do outro, está dizendo, Senhor. E o Senhor está dizendo para você, crê somente. Eu tenho um milagre para fazer na sua vida. Mas você precisa perseverar. Em Hebreus 6:12, diz assim, sejam imitadores daqueles que por meio da fé e da perseverança herdaram as promessas. Muitas vezes nós precisamos aprender a perseverança. Às vezes o milagre não acontece hoje, não acontece esse mês, não acontece esse ano, mas o Senhor diz, persevera. Eu te fiz uma promessa? Eu te fiz uma promessa? Nas promessas do Senhor, ele diz, ele é o sim e por meio dele o amém. Então persevera. A nossa fé não pode ser apenas uma esperança. Marta saiu de um extremo para outro. Quando Jesus falou com ela assim, Marta, você crê? Ela diz assim, eu creio. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Tem muita gente que está perdendo a fé. O coração está apenas cheio de esperança, mas a fé está sendo consumida. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, no verso 13 de 1 Coríntios, ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. São 3 coisas distintas. Fé não é amor, amor não é esperança, esperança não é fé. Fé é o elemento necessário para o milagre ser operado agora, no presente. Esperança diz respeito àquilo que é para o futuro. E às vezes nós vamos nos, entre aspas, decepcionando, porque a gente esperava algo que não aconteceu, porque a gente orou e Deus disse um não, porque a gente orou e Deus disse, aguarde. E a fé vai indo embora do meu coração. Não é que eu não espero para o futuro. Não é que eu não creio que um dia eu vou ter um corpo regenerado. Eu creio. Ah, pastor, eu creio na salvação eterna. Eu creio que um dia Deus vai fazer todas as coisas. Mas a minha pergunta é o seguinte, e hoje? E para Deus agir hoje? Isso para Deus fazer hoje. E para Deus fazer agora. O que Deus está encontrando no seu coração? Esperança? Ou Deus está ressuscitando dentro de você a fé necessária para o milagre acontecer? Muito bem. E em quinto lugar, os milagres operados por Jesus visam sempre a glória de Deus e a salvação. Jesus falou com os discípulos assim, essa enfermidade não é para a morte, é para manifestação da glória de Deus, não é isso? E lá no versículo 45, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali perto e viram tudo aquilo acontecer, o que aconteceu com elas? Elas foram cheias de fé. E a Bíblia diz que aquelas pessoas creram em Jesus. Me fala uma coisa. O milagre que você está pedindo é para a glória de Deus? O milagre que você deseja, e até mesmo os milagres que você já recebeu até hoje, foram usados para a glória de Deus? Foram usados para gerar vida em outras pessoas? Foram usados para a salvação de outras pessoas? Alguns milagres concedidos, irmãos, podem inclusive desviar uma pessoa da fé. Pode fazer com que uma pessoa se perca no meio do caminho. Quando Jesus prometeu aquele milagre, Jesus sabia que aquela família iria para um grau diferente de fé. E que tudo aquilo ali seria usado para a glória de Deus. Talvez você tenha lido a história de Lázaro somente até onde eu encerrei com você, no capítulo 11.
Eu não sei se você sabe que no capítulo 12, Lázaro, depois de ser ressuscitado, ele se tornou uma celebridade. A Bíblia diz que as pessoas começaram a ir até Betânia para ver aquele a quem Jesus havia ressuscitado após 4 dias. E aquilo provocou um grande alvoroço em Betânia. Mas da mesma forma como aquilo provocou um grande alvoroço em Betânia, provocou também um grande alvoroço entre os inimigos de Jesus. E eu não sei se você sabe que planos foram feitos para matar Lázaro. Você tem maturidade para receber um milagre dessa envergadura? Para você aprender, inclusive, a lidar com a adversidade das pessoas que querem destruir o milagre que Jesus fez na sua vida? Nessa noite, o Senhor está nos convidando a ter um nível muito diferente de fé nele. E deixa eu te falar uma coisa, se tem algo que não falta, é poder em Jesus para fazer milagre. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas a Lohane roubou a minha fala aqui, porque eu ia dizer do milagre que está narrado lá em Ezequiel 37. Quando foram remover a pedra, quando Jesus mandou remover a pedra, Marta falou assim, ai Jesus, vai sair um cheiro aí, 4 dias, lugar extremamente quente, corpo em início de processo de decomposição, gases já se formando. Imagina, né? O cheiro que estava ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, pior do que o mau cheiro na hora de um milagre como esse, é aquilo que já não cheira mais nada. Quando Deus levou Ezequiel àquele lugar, sabe o que ele encontrou lá? Não era nenhum corpo. Lá tinha um monte de osso. Lá não cheirava mais nada, já cheirou osso. Osso seco. A carne já tinha sido toda consumida, os músculos já tinham sido todos consumidos, a pele já não existia mais, nem cabelo não tinha lá mais. Tinha unha, tinha nada. Só tinha osso. E a Bíblia diz que os ossos estavam extremamente secos. Ou seja, pior do que um defunto de 4 dias que fede. É um que já tem mais de ano, que virou só osso e que não cheira mais nada. E sabe o que Deus falou com Ezequiel? Profetiza. E diz a esses ossos, vivei. Você acha que falta poder? Se não falta poder, o que está faltando para nós? Vamos crer? Vamos crer da forma correta? Vamos pedir ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus as nossas causas impossíveis. Mas vamos falar assim, Senhor, o milagre do Senhor não é só para fazer eu parar de chorar. O milagre do Senhor não é só para me tirar do luto. O milagre do Senhor não é só para me tirar da vergonha. O milagre do Senhor não é só para tapar a boca das pessoas que estão dizendo, se Jesus estivesse aí, nada disso teria acontecido. Você não tem fé. Você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê. Senhor, o milagre que o Senhor fizer vai ser para glorificar o teu nome. Senhor, o milagre que o Senhor fizer na minha vida vai gerar muitas almas para o reino do Senhor. Amém? Amém.